Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de física da matéria de cinemática, o movimento bidimensional. Essa é uma matéria que no colégio praticamente não se vê, mas é muito trabalhado, né, pelos alunos que estão se preparando para essas provas complicadas, como Ita, IME, e essa é uma questão pancada, gente, do livro Irodov. Eu tenho feito de vez em quando umas questõezinhas desse livro aqui no canal. E essa é uma questão que se torna mais complicada porque ela precisa de ter conhecimentos do cálculo. Essa é uma questão que você precisa fazer algumas derivadas para que você consiga chegar no resultado dela. Antes de começar para valer, eu peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Tudo isso ajuda muito o YouTube a reconhecer a relevância do conteúdo e assim distribuir esse vídeo para mais pessoas. Ela diz assim: uma partícula se move no plano XY com uma aceleração constante, w, no sentido negativo do eixo y. A trajetória da equação da trajetória da partícula é y igual a ax menos bx ao quadrado, onde a e b são constantes positivas. Determine a velocidade da partícula na origem das coordenadas. Aí essa questão, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou deixar aqui escrito no cantinho, né? Essa expressão da equação da trajetória bidimensional. Aí você vê que tem o x em função do y, né? Isso aqui é tipo uma espécie de uma parábola, né? O movimento que essa partícula está fazendo é uma espécie de uma parábola. Y igual a x menos b, x ao quadrado. A primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão, gente, é deixar bastante especificada essa aceleração. Está dizendo que essa aceleração w ela é constante no eixo y, ou seja, esse vetor aceleração w ele vai ser w no sentido menos j. Porque a gente sabe que os eixos a gente chama de I e de J, então você vai ficar com W no sentido menos J, ou seja, no X você não vai ter nada. E aí a gente precisa diferenciar a aceleração do X e do Y. A aceleração X é o que a gente chama de dvx dt, né, a derivada da velocidade em relação ao tempo, né, ela vai ser zero. No eixo X, porque ela só tem o eixo Y, e aí você vai ter o WY, que é no sentido y, você vai ficar com dvy dt, a derivada da velocidade no tempo, ela vai ser simplesmente menos w. Porque ela é negativa, né? Ela está seguindo o sentido negativo do eixo y, então ela vai ser escrita como menos w. O que a gente tem que fazer agora? A gente é preciso fazer a derivada desse y, né? A gente sabe que a derivada do y ele vai chegar na velocidade. A gente sabe disso, gente, que o v é dado por dy dt, né? A velocidade é a derivada do y, né, que é a posição no tempo. Aí aqui, gente, é extremamente importante, acho que esse aqui é um dos pontos cruciais dessa questão, que faz com que muita gente não consiga desenrolar uma questão como essa. É a chamada regra da cadeia, gente. A regra da cadeia, ela é muito utilizada nas questões do Irodov. Como é que é essa regra da cadeia? A regra da cadeia ela diz o seguinte, ó, que o dy dt eu posso fazer dessa maneira, tipo uma dupla, né? dy dx vezes dx dt. Isso é o que diz a regra da cadeia. É como esse dy dx dt, ele é utilizado nessa expressão para poder eu ter essa relação da velocidade corretamente. Se eu não usar isso, eu vou errar essa questão. Aí você tem que primeiro fazer a derivada em relação ao x e multiplicar os termos pelo dx dt. Beleza, gente? Isso daqui eu acredito que é o ponto-chave dessa questão. E isso daqui é muito mal explicado, né? Pelos maioria dos professores por aí, né? Quando você tem essas expressões assim que são bidimensionais, você precisa se utilizar da regra da cadeia. Aí vamos lá, vamos fazer essa derivada agora sabendo disso. Eu já vou até fazer separadamente, gente, só o dy dx. Eu vou fazer separadamente o dy dx para poder multiplicar pelo dx dt. Ó. Se eu fizer o dy dx separadamente, ele vai ficar a, na derivada do x fica 1, menos 2 dx. Na derivada do x ao quadrado, 2 passa para frente, e aí ele fica só o x, né? Diminui 1 no expoente. Então, como é que vai ser o v, né? Que é o dy dt? Né? Aí já utilizando essa parte, né? Eu vou multiplicar pelo dx dt esses termos aqui. Viu como é bonito, gente? É muito legal. Por isso aqui eu acredito que você que esteja aqui caiu nesse vídeo, né? Pesquisando, alguma coisa assim,
você vai conseguir entender legal. Aí você vai ficar com essa expressão, né, A menos 2bx, que multiplica dx dt. Aí pronto, aqui eu já vou deixar separado, né? Eu vou fazer tipo o produto distributivo, né? Esse v, ele vai ser simplesmente A dx dt menos 2bx dx dt. Aí o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou utilizar o que a questão falou. Ela está querendo saber na origem do sistema. Ele quer saber como é que vai ser na origem do sistema. E aí esse y, eu vou simplesmente colocar, esse v eu vou deixar como dy dt mesmo, tá? Eu vou escrever como dy dt. Esse v vai ser dy dt. A gente coloca essa barrinha aqui para representar o que a gente quer. É quando você tiver o x igual a zero, que é a origem do sistema. A origem do sistema é quando você tiver x igual a zero. Então você vai ficar com a dx dt para x igual a zero menos 2bx dx dt para x igual a zero. Beleza? É isso que a gente faz agora. Mas aí o que a gente tem que perceber, gente? Que esse dx dt, né, essa segunda parte aqui do x igual a zero, você percebe que você pode cortar, né? Se você botar o x igual a zero bem aqui, se você substituir o x por zero, né? Isso aqui acaba sendo cortado. E aí você já vai encontrar a expressão do dy dt. Ó, o dy dt, ele vai ser escrito dessa maneira. Quando você tiver para o x igual a zero, né? Ele vai ficar dy dt em x igual a zero, que é o que a questão quer. Vai ser simplesmente a vezes dx dt em x igual a zero. Beleza? Aí a gente guarda isso, né, por enquanto. E aí o que a gente tem que fazer agora? A gente precisa fazer a derivada segunda. Né? Quando a gente faz a derivada segunda, a gente deixa isso aqui guardadinho. Eu vou deixar isso aqui como equação 1, viu, gente? Vou deixar isso aqui guardado como sendo equação 1. É uma equação importante essa. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer... na verdade tem outra equação antes dessa que também é super importante, que é só essa daqui sem o zero, né? Porque se eu utilizar essa equação aqui sem o zero, que é essa primeira, eu vou chamar essa daqui de 2, para ficar ainda mais organizada. Eu vou chamar essa aqui de 2 e essa daqui de 1. Essa equação ela é super importante quando você não coloca para o x igual a zero. E aí o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer a derivada segunda da equação 1. Eu vou voltar aqui, a equação 1. E aí eu vou fazer a derivada dela, o dv dt. Ó, quando a gente faz aqui dv dt, ele vai ficar dv dt, que é para aceleração. Ele vai ficar simplesmente a d2x dt2, né, que é a derivada segunda, né, a d2x dt2. Aí aqui, gente, é super importante você ter esse cuidado, porque aqui é uma derivada do produto, gente. A derivada do produto, eu vou fazer aqui, até fazer uma OBS em seguida. É menos 2b, aí você faz a derivada do x, que é a primeira, né, vezes a segunda. A derivada do primeiro vai ficar dx dt, que multiplica dx dt. Aí você vê como essa questão é cheia de detalhes, né? Menos 2b x d2x dt2. Isso daqui, gente, é a regra do produto. Vou fazer aqui tipo um OBS, que é a regra do produto. Quando eu tenho a derivada em relação a x de uma função que seja dupla, né? F de x, g de x, como é que a gente faz? A gente faz a derivada do f de x em relação a x vezes g de x mais o f de x vezes a derivada do g de x. É isso que eu estou fazendo aqui, gente. Eu estou colocando com a letrinha pequena para poder caber nesse espaço, né, gente? Que essa questão ela tem umas continhas para a gente fazer. Eu coloquei a letra bem pequenininha para poder caber nesse espaço aqui. O que eu fiz aqui foi exatamente isso. E olha que interessante, ó. Como apareceu dx dt, ele pode ser escrito ao quadrado. Ó. Ele vai ficar dv
dt, que vai ser igual a d2x dt2, aí menos 2b d de x dt ao quadrado, né, porque apareceu duas vezes, menos 2bx d2x dt2. Essa é a nossa expressão. E aí o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ver quando for a origem do sistema, né? A gente tem que ver quando for na origem do sistema, e aí é preciso prestar atenção, porque a aceleração, gente, eu já tinha mostrado lá no começo, eu vou voltar para o começo, para você ver como todos os detalhes dessa questão você não pode passar despercebido. Eu vou até grifar de vermelho aqui, ó. A aceleração do x, né, que é o dv dx, é a mesma coisa que d2x dt2, é igual a zero. Ou seja, então, esses termos que tiveram a derivada segunda do x, eles têm que ser zero. Essa aqui é uma parte crucial dessa questão. Então. Esse daqui tem que ser zero. Esse aqui é igual a zero. É só ajeitar aqui esse tracinho, né? Esse aqui tem que ser zero. E esse aqui também tem que ser zero. O que tiver d2x, dt2, que é a aceleração, tem que ser zero. O único que não vai ser zero é o da velocidade. É esse que tem o dx, dt. Né? O que tem a velocidade, ele não vai ser zero, que é o termo do meio aqui. E aí ele vai... e outra coisa importante, ó, quando você fala do dv/dt, né, quando você faz esse dv/dt, você tá se ligando que é a aceleração do y, né? Isso daqui você vai pegar como sendo a aceleração y. Isso aqui vai ser menos w. Né, porque essa expressão v, gente, ela está relacionada com o y. Você vê que esse v aqui ele está totalmente ligado ao y, né? Então, quando você faz o dv/dt, ele é a aceleração y. Essa aceleração y aqui, ó, esse dvy, né? Eu posso até, para você não ficar com nenhuma dúvida, né? Eu posso até colocar um y aqui, ó. Esse dv aqui é o dvy. E aí o valor dele é uma constante, menos w. Pronto, ó, feito isso, essa eu acho que é a parte mais difícil dessa questão. Gente. Por isso que eu estou fazendo sem pressa, né? Bem com cuidado, porque isso aqui para você errar é daqui para ali, como eu gosto de dizer, né? Menos w vai ser igual a menos 2b d de x dt, opa, a gente tá aqui, dx dt ao quadrado. Dx dt ao quadrado. Aí aqui você vê o menos com menos fica mais, né? Então você vai ficar com dx dt ao quadrado é igual a w sobre 2b. E aí você pode tirar a raiz quadrada. O dx dt, ele vai ser simplesmente a raiz quadrada de w sobre 2b. Ó, isso aqui é muito importante. Eu vou chamar isso aqui de equação 3. Isso aqui é uma das partes fundamentais para poder vocês enrolar essa questão. O que é o dx dt? É a velocidade dessa partícula no tempo, no eixo x. Olha que legal, gente. Uma das coisas mais massas dessa questão é isso. Você vê que isso aqui é uma constante, né? E faz sentido, porque como ele só tem aceleração no sentido vertical, faz sentido que o valor da velocidade no eixo x seja uma constante. A gente acabou de encontrar. Realmente é uma constante. E aí o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que voltar para essa equação 2. Ó. A gente vai substituir o 3 no 2. A gente já está quase terminando, gente, essa questão. Substitui o 3, né, em 2. Nessa equação que a gente chamou de 2. Porque você vê que uma coisa está relacionada com a outra, né? E aí você vai encontrar o dv, o dy, dt, que é a velocidade no eixo y, né? Aí você vai ficar isso aqui no igual a zero, né? O primeiro você pode pegar em qualquer posição, vai ser sempre a mesma, né? Aqui em x igual a zero, você vai ficar com a vezes esse dx dt, é como eu falei, tanto faz, como é uma constante, mesmo na origem vai ser a mesma coisa. Esse dx dt raiz de w sobre 2b, tanto faz, ser no ponto zero ou em qualquer outro ponto, vai ser sempre a mesma coisa. Então eu posso substituir, né? Vai ficar a vezes raiz de w sobre 2b. Aí pronto, aí isso aqui eu vou chamar de equação 4. Ó. Aí pronto, aí agora a gente pode finalmente descobrir a velocidade,
no caso, a velocidade lá no ponto de origem, né? Na origem do sistema. A gente sabe bem, né? Nós sabemos que é aquilo que vem até do Teorema de Pitágoras, né? A velocidade num ponto qualquer, ela é dada por raiz de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, não é isso? Só que o V a gente vai escrever dessa maneira. Ó. Quem é o V? É o dx dt ao quadrado e o Vy dy dt ao quadrado. Isso é a expressão como derivada, né, das velocidades. O que, é que a gente faz agora? A gente vai só substituir. Vai ser a raiz do dx dt ao quadrado. Ele vai ficar w sobre 2b, é o quadrado dessa expressão. O dy dt você vai ficar com a ao quadrado vezes w sobre 2b. Né? O quadrado da expressão 4, o quadrado da expressão 3 e o quadrado da expressão 4. Aí assim a gente chega finalmente na nossa resposta. Lá no gabarito ele chama de V0, né? V da origem. Ele vai ser, você pode colocar esse W sobre 2B em evidência. Ele vai ficar raiz quadrada de 1 mais A ao quadrado, que multiplica W sobre 2B. E assim a gente chega finalmente no nosso gabarito, né? Se você observar o gabarito lá dessa questão do Irodov, é esse. Raiz de 1 mais A ao quadrado vezes W sobre 2B. Linda essa questão, né, gente? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Se tiver ficado alguma dúvida, perguntem, voltem, pausem o vídeo, voltem nos detalhes. Mas essa é uma questão que é bastante exigente por conta, como eu falei no começo, né? Ela exige que você esteja por dentro das derivadas. Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos, seguirem o canal e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!